A primeira leitura nossa, nós encontramos em Mateus capítulo 4, versículo 17. Convoco que cada um que tem a sua Bíblia abra, fazendo favor, para que possamos proceder à leitura. Apenas um versículo, com todo cuidado, para que possamos não sair do roteiro do próprio texto e também da própria mensagem. Mateus capítulo 4, versículo 17, leitura. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Oração. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer, que o Senhor nos capacite cada vez mais, nos dê sabedoria, e que esta palavra pregada nesse momento, nesta nobre igreja, nessa amada igreja, seja veiculada nos corações, não só como uma passagem de uma mensagem importante, boa de ver, boa de ouvir, mas que faça morada em cada coração. Amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Olha, nós vemos em Mateus capítulo 4, Jesus começando a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Retrocedendo um pouco, antes de Jesus, João Batista, o último profeta, apareceu pregando no deserto. E ele trazia ao povo um apelo e o preparo de um cenário, de uma profecia a ser cumprida em Jesus, qual nós acabamos de ler. E é neste momento que aconteceu e se cumpriu essa profecia. Mas João Batista era o colado anunciador desta profecia. E ele diz: daqui a pouco vai acontecer, não demora nada, já já vai acontecer. E por isso que Jesus começou a pregar na Galileia das Nações: arrependei-vos. Por isso que em alguns meses depois do que nós vamos ler agora em Mateus 3 e 2, veja que nós lemos capítulo 4, agora nós vamos retroceder no capítulo 3, e dizendo isto João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista dizendo: está próximo o reino dos céus. E Jesus disse: é chegado o reino dos céus. E aconteceu. Jesus chegou e pregou. João estava, na verdade, nessa última leitura 3:2 de Mateus, copiando as mesmas palavras, anunciando nos seus dias de profeta o que dizia uma voz que clamaria no deserto, o profeta Isaías, há vários anos antes. E Isaías já dizia que ele ia endireitar as veredas, e o arrependimento era o endireitamento necessário aos homens para a salvação de cada um. Porque sem o arrependimento não há remissão dos pecados, como pregava João o Batista. Em Marcos 1 e 4, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Como escreveu Lucas sobre Jesus Cristo, Lucas capítulo 24, 2 versos 46 e 47, quero que você preste atenção no teor dessas falas que Lucas escreveu, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele lhes disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Amém. Este é o cerne da pregação. Desde João Batista, antes pelos profetas, e depois pelos apóstolos, e agora pela igreja do Senhor.
Este é o tema principal de qualquer pregação de uma igreja verdadeira. É a raiz de qualquer pregação, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso, nada mudou. Desde João, aquele Jesus de Nazaré, depois de suportar a tentação no deserto, organizou a sua igreja e começou a pregar o arrependimento para a salvação, como acabamos de ler. A pregação do Senhor e Salvador, Jesus, não tem ordens para parar ou mudar de assunto. A igreja não deve criar outros assuntos, a não ser assuntos sempre surgindo de uma raiz que é o arrependimento. E isto é para todos nós, para as nossas vidas. Jesus morreu crucificado, ressuscitou e a pregação continuará até a sua volta. Amém? Amém? Portanto, desde os profetas, pregadores do arrependimento, também os apóstolos foram continuadores desta mensagem do arrependimento, e hoje a igreja está na obrigação de anunciar o arrependimento até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nula é a igreja, nula é qualquer pregador, se não sair dos seus púlpitos e da sua boca a pregação do arrependimento dos pecados. De forma, meus irmãos, igreja e pregador omisso são causas inválidas. Geralmente nós ouvimos de alguém, está indo numa igreja, já está bom. Isto é uma armadilha. Não é qualquer igreja que prega Jesus e a necessidade do arrependimento. Qualquer igreja que você for com a sua Bíblia, você deve ser um cobrador do que prega na sua igreja. Por isso que os membros devem vir com a igreja, estudar o que ouve e conferir com a pregação e a palavra de Deus que está escrito aí na sua Bíblia. O Evangelho foi inaugurado com a pregação do arrependimento e será fechado com a mesma pregação do arrependimento. Notamos igrejas, notamos pregadores e crentes que falam, ensinam de várias coisas. Há uma variedade de assuntos nos púlpitos, interessantes, cativantes, lotam as suas igrejas, falam sobre profissões, falam sobre o bem viver, sobre autoajuda, sobre o bem-estar, sobre saúde mental, relacionamentos, como se não houvessem pecados. Há um convencimento distante de uma pregação verdadeira. Mas, na contramão de João Batista, estão calados todos esses sobre a denúncia do pecado dos ouvintes e o arrependimento numa vida separada. Quanta tristeza deve estar chegando nos céus quando lemos um João Batista ousado e destemido nas nossas escrituras. Jesus, depois de ser tentado, imediatamente ele foi pregar o arrependimento. Enquanto isso, muitos crentes estão calados. Faça uma média, nesta última semana que passou, quantas vezes você pregou o Evangelho para alguém? Com os contatos que você teve. Para conhecimento, o arrependimento é a tradução portuguesa da palavra grega metanoia. Traduzindo, é uma mudança de mente ou pensamento, de costumes, de atitudes, de ponto de vista. É uma limpeza, é uma mudança geral, é uma transformação por inteiro. Por isso que nós entendemos e cremos como uma nova vida, como diz a Escritura, uma nova criatura. Este é o nascer de novo. Necessário é. Esta palavra do Novo Testamento é a interpretação hebraica de estar de volta, como se fosse um retorno, ou como retorno a uma verdadeira mudança de vida.
Compreende que o arrependimento é o reconhecimento voluntário do pecado e um pecador réu confesso. Tremendamente necessitado do perdão de Deus, muitas vezes desesperado do perdão de Deus, arrependido, não dorme enquanto seus pecados não estão quitados. Como confessou Davi no seu Salmo 51, verso 3, 4 e 5. Olha a confissão de Davi. Porque eu conheço as minhas transgressões, e qualquer um de nós conhece. Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, Senhor, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Na verdade, Davi faz uma confissão de miserabilidade desde o ventre, de incapacitado desde o nascimento, e que agora ele compreendeu que ele era um homem carregado de pecados, e esse pecado sempre estava diante dele, isto é, na própria vida dele. Quando ele olhava no espelho, ele não via um homem importante, ele via um homem pecador, necessitado do Senhor. Todo pecador deve ser insatisfeito. Isso implica o arrependimento. Insatisfação é uma busca de satisfação. E o arrependimento é o entremeio, através de Jesus Cristo, para que possamos ter uma vida satisfeita no Senhor, não debaixo da guarda das nossas próprias características pecadores. Uma mudança de atitude que leva a uma nova direção da sua vida. Esta mudança deve ser acompanhada de crença e fé. A voz do Senhor provoca e perturba o homem pela pregação da palavra de Deus, quando ela for centrada no arrependimento. Mas é com dor e tristeza é que muitos estão no modo esquecimento do arrependimento, no modo silencioso do arrependimento. Este modo conduzindo populações a perderem a consciência do pecado e, por consequência, não se importarem com o temor a Deus e não temerem para o arrependimento. Por isso que é bom sempre ouvir a voz de Davi. Sou pecador. Homens e mulheres comprometidos com as paixões, as atividades voltadas às questões desse mundo, onde muitos são frequentadores de deliciosos sermões de autoajuda, as encantadoras temáticas da prosperidade, muito e bastante entretenimento, corriqueiros e cheios de risos e de quebra, para moderar a consciência social daqueles que estão mais intelectualizados religiosamente, apresentam pequenas doses do evangelho inclusivo, o falso evangelho sem mudança de vida. Na verdade, é uma pobre reedição evangélica da teologia da libertação, da teologia carismática dos católicos dos anos 80, voltado às questões sociais e também nas questões do estômago. Nesses ambientes igrejeiros de Laodiceia, autossuficientes de si, abastados em busca da preservação dos confortos e dos bens de consumo, determinadores de bênçãos materiais, nesses ambientes de corações orgulhosamente estufados, a pregação do arrependimento dos pecados de João Batista não encaixa mais no estilo religioso alegórico destas tais igrejas. Pregadores, onde esses pregadores do arrependimento, onde os pregadores do arrependimento não são bem-vindos. Imagine você que está nos ouvindo e presente, qualquer pregador anunciar o evangelho
aos crentes modernos no mesmo som de João Batista. Você já pensou em entrar nessas igrejas lotadas e pregar o arrependimento? Um ousado pregador anunciando, por exemplo, em Mateus 3, a partir do verso 7, parte B do versículo. Olha o que João veio falando: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Já imaginou o irmão Renan sair pregando em igrejas, nesse Brasil afora, nesse mundo afora, chamando aquelas pessoas todas prontas para ouvir coisas que eles querem ouvir, e um pregador chegar e dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Alguém se apresenta a ser esse pregador? Entretanto, ainda que a pregação do arrependimento seja nula nestes púlpitos, com falsos pregadores, o evangelho da salvação não foi anulado. Ele está ativo. Porque a palavra de Deus é um mandamento que a igreja deve obedecer. Amém. A Bíblia tem muito e diz muito sobre questão de arrependimento. O arrependimento é a chave da mudança para uma nova vida, para uma conversão. Se olharmos no Pentecostes, por exemplo, lembra daquela grande reunião em Atos 2? Onde os apóstolos estavam com Jerusalém, com uma multidão e pessoas, mais de 120 pessoas, num dado momento, entre tantas coisas extraordinárias que aconteceu naquele dia, e em comuns, coisas extraordinárias e incomuns, ocorreram naquele momento singular, mas a pregação do arrependimento não deu uma sequer pausa para outro tipo de espetáculo. Lá estava Pedro pregando o arrependimento. A história mostra que em todo e qualquer momento de reavivamento de fé nas igrejas e nas pessoas, nos crentes, o arrependimento dos pecados como mudança de vida é a causa das transformações. Até você, meu irmão, minha irmã, se você colocar-se de joelho e arrepender-se dos seus pecados, pecadinhos costumeiros, que nem provoca nenhuma perturbação em você, você vai ter um reavivamento espiritual. E há uma convocação para esse instante. Em Atos 2, 37 e 40, primeira leitura, veja o que Pedro diz. E ouvindo eles isto é, Pedro tinha feito uma pregação, compungiram-se, isto é, ficaram comovidos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Oh, irmão, que nós vamos fazer agora, de tanto desse espetáculo, de tudo isso que agora está entrando no nosso coração? Que disse Pedro? Verso 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Quanto que está faltando de Pedro nos púlpitos das igrejas nos dias de hoje. O impactante apelo de Pedro fez o povo tomar decisão no poder de Deus, como nós vemos no versículo 41, 42 e 43. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam os apóstolos.
faziam maravilhas e sinais, mas o cerne era o arrependimento. A nossa vida, irmãos, e todos que estão aqui presentes e nos ouvindo, ela deve ser caracterizada numa vida de um arrependido. Observe que, nas últimas mensagens que Jesus enviou às igrejas, através da revelação do apóstolo João na ilha de Patmos, no Apocalipse, ele convoca com urgência o arrependimento. Esses arrependimentos eram dos erros das igrejas que conheciam o Evangelho. Não era novidade a pregação do arrependimento para eles, mas eles não estavam dando atenção ao arrependimento. A igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. A igreja de Pérgamo: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. A igreja de Tiatira: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Deus dá tempo para o arrependimento. Deus faz que lembrasse de onde nós caímos. Deus diz que arrepende, porque em breve eu volto. A igreja de Sardes, ele diz: lembra-te, pois, de que tem recebido e ouvido, e guarda e te arrepende. Lembra do que você recebe nas pregações. Lembra-se do que você recebe quando um irmão pregador que tem uma vida no Senhor fala para você. Lembra e te arrepende. E a igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e se arrepende. Filhos de Deus devem ser zelosos. Veja então, como nós vemos nessas igrejas, não foram todas, o recado do arrependimento, menos duas. E aí nós vemos, podemos concluir que onde há gente, há pecados. E onde há pecados, é urgente o arrependimento. Nada melhor há do que ter a certeza de que os nossos pecados foram e são perdoados. Arrepender-se é uma questão de convicção, de necessidade de quem não está em paz e tem humildade para tal declaração e confissão. É a certeza de que necessita da suficiência de Cristo. Necessita da suficiência de Cristo para anular os pecados, para dar alegria num espírito de um perdoado. E Jesus nos dá a paz. Amém. Ao pecador, no início, é apenas uma mensagem que chega nos seus ouvidos. Depois ela torna uma necessidade quando bate no coração, mas uma necessidade contínua, quando se vê no estado de rebelde, endividado e miserável. Nesses momentos de angústias, é que vai correndo de encontro para quem é capaz de resolver essa grande questão de necessidade. Então o Salvador se apresenta, se faz presente. Esse é o Jesus que morreu na cruz por nós. A salvação é causada nos arrependidos. A santificação é o efeito nos salvos de um espírito arrependido, na paz do Senhor. Amém. O arrependimento resgata a paz, a alegria de viver, nos dá esperança, nos dá paz entre os irmãos, faz com que a igreja cresça. E aí, irmãos, tantos que necessitam, neste mundo atribulado, o arrependimento é um bom remédio aos humildes de coração. A humildade nos faz arrepender. Podemos dizer que quem se arrepende é humilde. E podemos dizer que Cristo faz efeito nos humildes, não nos soberbos. De forma que quem não se arrepende, não pede perdão.
Nunca pede perdão. Nunca assume suas culpas, seus pecados. Saiba que o tanto de sensibilidade para se arrepender é a medida da humildade de cada um. É uma forma de você medir o seu orgulho escondido, porque a vaidade não acarreta aflição de espírito. Vaidosos não têm aflição de espírito. De forma que, veja como Pedro exortou os que estavam presentes no templo, em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham, assim, os tempos de refrigério na presença do Senhor. Amém? Arrependa, faça a conversão através do Senhor, seus pecados serão apagados, e aí vai acontecer o que você nunca imaginou. Vai vir tempos diferentes. A luz vai entrar. E o Senhor vai refrescar. Por mais que nós temos aflições, Ele vai estar conosco. Amém. Sem o arrependimento, sem o perdão, andavam sozinhos, errantes. Agora no Senhor, andamos na presença dEle. A luz entrou. É uma nova vida. E você quer se refrescar? Então se arrependa dos seus pecados. Amém. Obrigado. Que Deus nos abençoe. Tenham todos nós uma semana no Senhor. Amém. Amém.